A paz do Senhor com todos os irmãos. Nós vamos compartilhar convosco a lição de número 13, cuja temática a humildade e o amor desinteressado. Esta palavra amor vem do grego agape, que significa amor desinteressado. Esta mesma palavra equivale à palavra ahavá no hebraico. O textuário desta temática diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A verdade prática, Jesus apresenta a partir de seu próprio exemplo o caminho da humildade e o amor altruísta como indispensável àqueles que querem servi-lo. A leitura bíblica em classe está registrado em Lucas capítulo 14 e o verso 7 a 14, que diz: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E, vindo o que te convidou, a ti e a ele te diga, dai o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem à mesa. Verso 11: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Muito bem. Nós temos aqui alguns objetivos específicos em relevo nesta temática. Interpretar a parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Segundo tópico, sublinhar as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. Terceiro, distinguir a recompensa do humilde e do altruísmo. O terceiro é distinguir a recompensa do humilde e do altruísmo. Muito bem. Interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Então este é o primeiro tópico, né? Repetindo, interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Temos aqui 3 subtópicos
que diz assim: o primeiro, o dia, a ocasião e o local. É muito importante ressaltarmos que quando Jesus ele dirigia uma parábola ou um sermão, o contexto contribuía para a temática. E não foi por acaso que Jesus Cristo ele disse esta parábola. Por quê? O dia que aconteceu aquele episódio era um dia de sábado. A ocasião foi justamente durante o jantar, foi o partir do pão, e o local ele estava na casa de um dos principais dos fariseus. Então ele não estava em qualquer lugar. No item 3, no segundo tópico, nós temos então a parábola contada por Jesus naquela ocasião, e ele relata, acerca da parábola, em que quando você estiver em uma ceia, um jantar, um almoço, propriamente dito, ou qualquer alimentação, então, quando você for convidado para participar, o que você deve fazer como cristão? Considerando que a marca do cristão, que está imprimido no cristão autêntico, muito importante dizer isso, num cristão autêntico, ou seja, aquele cristão que realmente coloca em prática todos os ensinamentos das Escrituras Sagradas, então ele deve tomar o último lugar e não os primeiros lugares. Por quê? Quando se reúne, há uma reunião, num contexto geral, você não sabe quem são os convidados muitas vezes. E pode chegar alguém muito mais importante do que você. Então Jesus, ele dá este exemplo de escolhermos o lugar mais simples, o derradeiro. E se você tiver uma honra, você será convidado. E nós vemos então que Jesus conta esta parábola, e no subtópico de número 3, traz os grandes ensinamentos da parábola. E qual é o ensinamento que nós tiramos disso? Nós tiramos que devemos ser humilde, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom.